Olá, pessoal. Princípios básicos de contagem. Duas coisinhas rapidinhas que a gente vai deixar bem tranquilinho, que é em cima disso aqui que nós vamos trabalhar. Princípio de adição. Então vamos supor lá, Felipe tem que ir para a escola, tá? Ele tem um caminho A que ele pode ir por duas maneiras lá, passar por duas ruas. E ele tem um caminho B que tem que passar por dentro de um parque, de três maneiras. 3 caminhos que passam pelo parque e 2 caminhos que não passam por esse parque. Então vamos chamar lá de conjunto A. Passa pelo parque. Três caminhos. Passa pelo parque, 3 caminhos. Então, número de elementos de A, 3. Conjunto B. Não passa pelo parque. Então, nós temos lá, número de elementos de B, 2. De quantas maneiras que ele pode ir para essa escola? Princípio da adição. Então, nós vamos ter lá, número de elementos da união de A com B, número de elementos de A, mais número de elementos de B. Então, número de elementos de A união com B vai ser 3 mais 2. Total, 5 maneiras. Princípio da multiplicação agora. Vamos lá, nós temos uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Para eu ir para a cidade C, eu tenho lá, vamos supor, 2 maneiras. Uma, passando por direto para C. Vamos fazer diferente. De A para B, eu posso ir de 2 maneiras, então. Vamos lá. De A para B, eu posso ir de carro ou eu posso ir de ônibus. De B para C, eu posso ir de trem, posso ir de carro também, ou posso ir a pé. De quantas maneiras eu consigo ir de A para C, passando por B? Esse já é o princípio multiplicativo. Então, ó, de A para C, eu tenho 2 maneiras. De B para C, eu tenho 3 maneiras. Ou seja, total 6 maneiras. Então, esses 2 são os princípios básicos que a gente tem de contagem, ou da adição ou da multiplicação. Bom, para completar, arranjos com repetição. Exatamente o princípio da multiplicação. O número de arranjos com P elementos escolhidos entre N elementos, é dado pelo produto de P fatores, todos iguais a N, ou seja, N elevado a P. Só para fechar isso aqui, um exemplozinho. Vamos lá. Quantas siglas eu posso formar com 3 letras? 3 letras. 1, 2, 3 letras. Nós temos um total de 26 letras. 26 letras. Esse é o nosso total. Se no exercício falar só isso, quantas são as siglas com 3 letras que eu posso formar? E não falar mais nada, quer dizer que eu tenho 26 possibilidades aqui na primeira casa, 26 possibilidades na segunda e 26 possibilidades na terceira. Ou seja, 26 vezes 26 vezes 26, que é igual a 26 ao cubo. Então, N elevado a P, 26 ao cubo. Se por um acaso no exercício falar distintas, a palavra distintas significa que eu não posso repetir. Distintas, não posso repetir. Então eu tenho lá 3 letras. 1, 2, 3 letras. Na primeira eu tenho 26 possibilidades. Vamos supor que eu peguei lá do alfabeto a letra L.
Então, pus a letra L aqui. Eu não posso mais usar a letra L, porque distintas, não pode repetir. Aí eu tenho na segunda casa aqui 25 possibilidades. Vamos supor agora que eu usei a letra O. Não posso usar aqui nem a letra L, nem a letra O. Então, na última casa, eu tenho 24 possibilidades. Nesse caso, eu vou fazer o produto 26 vezes 25 vezes 24. Aqui. Agora, nós vamos ver arranjo simples. Arranjo de N elementos, arranjo simples. Arranjo de N elementos tomados PAP. Vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Bom, esse símbolozinho aqui, na matemática, ele quer dizer fatorial. Toda vez que a gente vê esse símbolo, por exemplo, 4 fatorial, eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou decrescer o número 4 até o 1. 1 não tem fatorial de número negativo, tá certo? Se eu tenho lá 8 fatorial, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. 1 é o último. Eu posso ainda fazer o 8 fatorial como sendo 8 vezes 7 vezes 6. Posso terminar aqui? Posso, desde que eu coloque o símbolo fatorial. N fatorial. Eu sempre vou tirar 1. Olha lá, 8, 8. N, N. O 7 é a mesma coisa que N menos 1. O 6 é N menos 2. Fatorial. Como aqui eu sei que eu tenho que ir até 1, porque o 8 eu sei que eu tenho que ir até 1, o 4 sei que eu tenho que ter até 1, o N eu já não sei onde vai parar, não sei qual é o valor de N, então geralmente a gente deixa indicado dessa maneira. Então tá lá, arranjo de N tomado PAP, N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos lá, se eu tivesse que simplificar, por exemplo, só trabalhando com fatorial, se eu tenho que simplificar lá, 10 fatorial sobre 10 fatorial menos 8 fatorial. Quero simplificar. Bom, o menor valor que eu tenho aqui é esse. Então, eu vou decompor todos os fatoriais até chegar no 8. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 10 vezes 9 vezes 8 fatorial menos 8 fatorial. Bom, eu já achei os 3, ó, decompus os 3. Aqui eu tenho 8 fatorial e 8 fatorial. Embaixo, no denominador, eu vou pôr 8 fatorial em evidência, porque tem nos dois. Então, eu vou pôr em evidência. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial vai sobrar 10 vezes 9. 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1. Então, menos 1, porque é menos 8. Em cima, eu vou copiar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Esse 8 fatorial dividido por esse 8 fatorial dá 1. Em cima sobrou 90, 10 vezes 9, dividido por 10 vezes 9, 90 menos 1, 89. Então, eu posso simplificar sempre usando o negativo, o menor valor. Vamos supor que eu fizesse isso com letras, com um valor, letras não, com um valor que eu não soubesse quem é. N fatorial, vamos trabalhar com N agora. Simplificando, então, eu tenho lá N menos 1 fatorial, menos, vamos pôr aqui, N fatorial, dividido por N fatorial menos N menos 2 fatorial.
O menor valor que a gente tem aqui é o n menos 2. Se não conseguir entender, dá valor para n. Se for 10, aqui é 9, aqui é 10, aqui é 10 e aqui vai ser 8. Então 8 seria o menor valor. Então eu vou trazer todos para n menos 2. Aquele n menos 1 vai ficar n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, menos n que multiplica n menos 1, n menos 2 fatorial, dividido por n menos 1, n menos 2 fatorial, ainda menos n menos 2 fatorial. Em todos os termos agora eu tenho n menos 2. Vou colocar lá em cima o n menos 2 em evidência. E embaixo também. Se eu colocar aqui o n menos 2 fatorial em evidência, do primeiro vai sobrar n menos 1. Tudo isso dividido por isso sobra isso. Do segundo, tudo isso dividido por isso vai sobrar n que multiplica n menos 1. Sumiu o fatorial. Desses daqui já sumiu o fatorial. Embaixo, se eu colocar também n menos 2 fatorial em evidência, do primeiro vai sobrar n menos 1 que multiplica, só n menos 1 que multiplica n. Esse n aqui. Do segundo vai sobrar 1. Bom, o que nós temos agora? Essa divisão aqui, ó, dá 1. n menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial dá 1. O que sobrou lá? Vamos ver o que sobrou. Em cima, sobrou lá n menos 1 menos n vezes n, n ao quadrado, menos com menos mais n vezes 1, 1. N vezes 1, n. Dividido, embaixo, n vezes n, n ao quadrado, menos 1 vezes n, menos 1. Bom, quem quiser arrumar isso daí, vai ficar n quadrado, menos n quadrado, mais 2n, menos 1. Dividido por n quadrado, menos n, menos 1. Seria esse o resultado final. É lógico que vai ser dado algumas condições no exercício para a gente terminar de resolver. Só estou mostrando como é que a gente decompõe isso daí ou decresce isso daí, tá? Então, aquele símbolo fatorial, eu tenho que trazer até o 1 quando eu tenho o número. Quando eu sei o valor do número, eu sei até onde eu tenho que ir. Quando eu estou com a incógnita n, que eu não sei que é qualquer valor dentro da matemática, a gente vai sempre decrescer dessa maneira. Vamos lá, pessoal, ó. Só para a gente terminar aqui. Quantos são os números inteiros e positivos de 4 algarismos ímpares 2 a 2 distintos? O nosso sistema decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os ímpares 1, 3, 5, 7, 9. Quantos são os números inteiros positivos de 4 algarismos ímpares? Então, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Bom, distintos. O segredo do exercício é essa palavra distintos. Ou seja, eu não posso repetir. Quem que eu posso pôr aqui? Os meus números são 1, 3, 5, 7 e 9. Eu posso pôr aqui qualquer um dos 5 números. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui na primeira casa. Coloquei, por exemplo, aqui o número 7. Coloquei lá o número 7. Ele não pode mais entrar.
Sobraram 4 para eu colocar na centena. Então, coloquei aqui, eu tenho 4 possibilidades de escolher um deles. Coloquei agora, por exemplo, o número 1. Ele não pode mais entrar, nem o 1 e nem o 7. Então, eu tenho aqui agora só 3 possibilidades. Escolhi o número 9. Número 9 não pode mais. Sobraram 2 possibilidades de escolha, então eu tenho 2 possibilidades. Ou seja, princípio multiplicativo, está aqui. Eu vou ter aqui 5 vezes 4, 20, 60, 120. 120 possibilidades. Agora, outro exercício. O que difere os dois? Esse exercício aqui, ó, ele não fala, não são os ímpares, são todos algarismos. Então, nós temos 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. Continua sendo distintos, quer dizer que eu não posso repetir, e eu vou usar todos os algarismos. Está lá, 0, 1, 2, 3, até o 9. O que tem que prestar atenção nesse tipo de algarismo? Nós temos aqui unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu não posso pôr o 0 na primeira casa. Se eu puser o 0 na primeira casa, eu vou deixar de ter a unidade de milhar. Passa a ser um número, olha lá, em vez de 4 algarismos, com 3. Então, o 0 não pode entrar. Então, eu tenho que tirar o 0 fora para a primeira casa. Tirando o 0 fora, me sobram 9 possibilidades. 9 possibilidades. Coloquei qualquer um deles lá. Vamos pôr aqui o número 6, pronto. Pus o número 6, quer dizer que o 6 não pode entrar mais. Está lá. Depois eu tenho quem? Sobraram de novo agora 9 números. Posso pôr qualquer um daqueles, com exceção do 6. Então, eu tenho de novo 9 possibilidades para colocar. Qualquer número lá. Vou escolher o número 2. Pronto, coloquei o número 2. Não posso mais nem o 6, nem o 2. Sobraram agora 8 possibilidades. 8 possibilidades. Escolhi qualquer deles lá. Escolhi o 0, pronto. E depois me sobraram aqui 7 possibilidades. Então, o total de números, de unidade de milhares, que eu posso fazer com 4 algarismos distintos com o nosso sistema decimal, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, nós vamos ter um total de 4.556. Para fazer isso daqui, vocês podem fazer 2 a 2, fica mais fácil. Olha lá, 81, 9 vezes 9, 81, 8 vezes 7, 56. Faz o produto de 2, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 8, 48, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 8, 40. Olha lá. 6, 8, 5, 13, 5, ainda bem que nós fizemos, né? 4.536. 4.536. Pronto. Tá feito. Vamos lá. Vamos para outra parte agora. Permutação. Permutação de N elementos. Nós temos 2 tipos de permutação. Simples e com repetição. Permutar quer dizer trocar. Então, permutação de N elementos. Permutação de N elementos. N fatorial. Permutação com repetição. Permutação de N elementos com alfa repetido, beta repetido, gama repetido, quantos tiver. Vai ser N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, quantos tiver. Simples. Permutar quer dizer trocar. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra turma? Anagrama são todas as modificações que eu posso trocar aqui e que tenham sentido ou não dentro do português. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Posso começar com qual aqui? Com qualquer uma das 5. Qualquer uma das 5. Então, olha lá, 5 possibilidades. Vou pôr a letra A. Não posso pôr mais.
porque eu não vou ter mais a letra A. Então, agora sobraram 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que 5 fatorial. Está lá, 5 fatorial, que vai dar 120. Agora vamos à permutação com repetição. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra arara? Arara, arara. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, então vai ser permutação de 5. 5 letras. Só que eu tenho 1, 2, 3 letras A que repetem e 2 letras R que repetem. Ou seja, se eu trocar esse R com esse de lugar, continua sendo a mesma palavra. Então é repetida, eu tenho que tirar ela fora. Se eu trocar esse A com esse, continua sendo a mesma palavra. Por isso que eu tenho que tirar ela fora. Por isso, permutação com repetição. Então eu vou ter aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então vai lá, 5 vezes 4 vezes 3, eu vou decompor até o 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2 mesmo. O 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então eu tenho 10 anagramas, tá? Permutação simples, permutação com repetição. Vamos fazer esse exercício agora, que é só permutação simples. O que pode complicar um pouquinho ou mudar alguma coisa de lugar aí? Vamos lá. Nós vamos fazer esses 2 exercícios agora aqui, ó. Palavra Pernambuco. Quantos anagramas tem? Vamos lá. Quantos anagramas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anagramas. Permutação de 10. 10 fatorial. Letra B. Quantos anagramas começam pela letra A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já fixei a letra A aqui. Ela não vai sair daí mais. Se ela não sai daí mais, ela não vai trocar de lugar, ela não faz parte da permutação. Então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação de 9. 9 fatorial. Eu só vou trocar as 9 de lugar. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começam com as letras A, B, C. Começam. Estão fixas ali. Elas não vão sair dali, não vão permutar, não vão trocar de lugar. Começa com ABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7. 7 fatorial. Letra D. As letras ABC juntas e nessa ordem. Agora não está dizendo que está começando por ABC. Então o ABC pode vir para cá, ABC, depois ABC. Pode andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, as letras ABC, elas vão trocar de lugar, elas vão sair daqui, elas podem permutar também, mas tem que estar juntas. Então, e nessa ordem. Então elas funcionam como uma letra. Então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permutação de 8. 8 fatorial. E a última, letra E. Agora eu quero as letras ABC juntas. Aqui, olha, não diz que precisa ser nessa ordem. Ou seja, elas podem trocar entre si, permutar entre si. O B pode vir no lugar do A, o A pode ir no lugar do C. Então eu tenho lá
as letras ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elas podem ter aqui, ó, B a C, e ir andando. Então, eu tenho, primeiro, elas juntas, permutação de 8. Ainda, elas podem trocar entre si, são 3, permutação de 3. Então, 8 fatorial vezes 3 fatorial. Para a gente fazer aqui, vai ser 125, 120, 726, vezes 7, 5.040. Isso aqui, se eu não me engano, dá 5.040. 5.040 vezes 8, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 40.320. 40.320 vezes 9, vai dar 0, 18 vai 1, 28, 2, 36. 362.880 vezes 10, nós vamos ter lá 3.628.800. Aí aqui embaixo, permutação de 3 é 6, 6 vezes 40.320. Total, 0, 12, 18, 19, 24. Acho que é isso aí. Vamos lá para o outro exercício agora. Agora é uma permutação com repetição. Tá lá. Permutação com repetição. Ou seja, eu tenho duas letras iguais. Quando eu for trocar de lugar, esses dois A, se eu trocar de lugar, eles vão continuar a mesma anagrama, a mesma palavra. Então, eu tenho permutação de 4 letras, sendo que duas são repetidas. 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Isso daqui vai dar 1, 4 vezes 3, 12. Eu quero agora que começam por consoante. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4. Pode começar com a letra M ou ainda começando com a letra L. Nesse caso, eu tenho 3 letras, sendo que 2 são repetidas. Vai ter 2A aqui. Então, permutação de 3 com 2 repetidas. Nesse caso, a mesma coisa, eu tenho 2 letras A, então eu tenho 3 letras, sendo que 2 são repetidas. Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. A mesma coisa aqui, 3 fatorial, 2 fatorial. Então, 3 e 3. Total de 6. Dá para fazer de uma vez só? Dá. São duas consoantes. Então, eu tenho duas possibilidades. De M ou L, são duas possibilidades. Depois, permutação de 3 com 2 repetidas. 2 vezes a permutação de 3 com 2 repetidas. Bom, vogais que aparecem juntas. Nós podemos ter, então, ó, letra A, L, M. Ou A, M, L. Depois, elas aparecem juntas, elas vão para as duas casas do meio. Nós temos lá L, A, M, ou ainda M, A, L. Tá lá. Aí elas podem ir para as duas posições do fim. L, M, A e A, ou M, L, A. Então, quando as vogais aparecem juntas, nós temos 6 possibilidades. Aí lá o que eu quero é, colocando todos os anagramas em ordem alfabética, aonde vai estar a palavra lama? Ordem alfabética, começando por A. Começando por A, fixei um A lá, eu vou ter 1, 2, 3, permutação de 3, não repete ninguém, que um A está fixo. Aí eu tenho as letras L, A, M. Permutação de 3, 3 fatorial. 3 fatorial, 6. Depois,
em ordem alfabética, a próxima vai ser a letra L. Tá certo? Próxima é a letra L. Então, já começando com a letra L. Em ordem alfabética, a primeira aqui é A. Em ordem alfabética. Tenho mais um A e tenho a letra M. Então, aqui mais uma possibilidade. Depois, continuando em ordem alfabética, começando pela letra L. Aí eu tenho a letra A, troca, M, A. Está aqui a palavra que ele pediu. Então, em ordem alfabética, colocando todos os anagramas em ordem alfabética, a palavra lama vai estar na 8ª posição. 6 começando com A, uma começando com a letra L e a seguinte já é a palavra lama.